Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento tão solene, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 45 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 45 em diante. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: meu Senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe. Ele infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Adentremos ao capítulo 25. O reino do céu será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. E ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, mais uma vez aqui estamos, meu Deus, colocando à Tua inteira disposição os nossos sentidos, meu Deus, para Te servir, para pregar a Tua palavra. Senhor, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Pai Santo, por este texto que nos exorta, meu Deus, nos edifica, nos inspira, nos motiva, meu Deus, a continuarmos firmes no chamado que o Senhor nos concedeu. Firmes, Pai Santo, com a obra que o Senhor coloca para que nós venhamos a fazer. Que sejamos bons dispenseiros, que sejamos, Pai Santo, virgens fiéis, meu Deus, resignadas e precavidas para a Tua iminente vinda. Ó Senhor Jesus Cristo, que esta palavra jamais venha a ser roubada do nosso coração, para que na Tua vinda inesperada, para que na Tua vinda iminente, todos nós assim estejamos, meu Deus, ou com as mãos firmes no arado, ou como Maria aos Teus pés, Te adorando, Te engrandecendo e Te glorificando com o nosso testemunho. Molda o nosso ser, promove uma revolução dentro do nosso ser, de dentro para fora, meu Deus, para que o mundo saiba que nós temos azeite, que nós temos o Espírito de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que testificou, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Te clamamos, derrama dom sobre as nossas vidas, recursos e capacitações, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado através do nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, esteja afugentado agora, pelo fogo do Espírito, os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós glorificamos o Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo e o Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Maravilhoso é sabermos que o nosso Deus não nos deixou andarmos às cegas e desprovidos de mensagem e de palavra que de certa forma servisse de provisão. No versículo 45 ele fala em dar alimento no tempo certo, dar alimento no tempo oportuno. Nós temos o privilégio de servirmos um Deus que é eterno. Para Ele não existem dias de 24 horas cronometrados como o nosso dia, mas em tempo e fora de tempo, em qualquer tempo ou necessidade que assim passamos, este Deus que é todo poderoso, que é eterno,
ele vem trazer provisão para as nossas vidas. Ele age em resgate às nossas vidas, quando ele percebe que aquela ovelha, aquele servo, está se desprendendo da doutrina, está se desprendendo do caminho. Ele envia obreiros, ele envia servos, ele envia alimento e provisão. Quando o irmão está passando necessidade, Deus toca no coração de outro irmão, e o outro irmão vai lá e oferece num ato filantrópico, num ato de amor, ele oferece ali a caridade, a prestação de ajuda ao seu irmão. E o nosso Deus, por ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, ele dá ordem aos seus anjos, ele dá ordem aos seus servos, e os seus servos cumprem a sua palavra, que não podem ser canceladas. E nesse capítulo 24 nós encontramos ensinamentos muito preciosos, que eles de certa forma preparam a igreja, preparam os apóstolos para os acontecimentos futuros, os acontecimentos e os sinais que haverão de ocorrer, que antecedem a segunda vinda do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Eles ficavam muito perplexos, os discípulos e as pessoas ao redor do Senhor Jesus Cristo, porque ele falava em reino. E logo, quando se fala em reino, quando será imposto esse reino? Eles já estavam vivendo o reino, se verdadeiramente aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador. Eu, você, nós da Remanescente Cristã Filadélfia, todos os cristãos já estamos vivendo, de certa forma, o reino. O reino já foi enxertado em nossas consciências, em nossa convicção, se nós assim já aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Já foi imposta uma ruptura na nossa vida quando aceitamos a Ele, o Senhor Jesus, como Rei. Não somos mais do reino das trevas, mas somos do reino da sua gloriosa luz. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor, retirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos de Cristo. Louvado seja. Então existe uma série de acontecimentos dos quais nesta manhã nós não vamos nos adentrar, mas em certo aspecto, como exortação, como orientação, nós vamos aqui trabalhar nestas exortações e nesses ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo assim ensinou, em primeiro lugar, para os servos, aqueles que são dispenseiros da obra do Senhor, do reino do Senhor, incumbidos como mordomos de cuidar das coisas do Senhor. E no segundo aspecto, na segunda gama de ensinamentos, ele trabalha acerca da ilustração de 10 virgens que representam a Igreja de Cristo. Todos os membros da Igreja de Cristo que são povo santo, que são tidos e assim representados nesta figura de 10 virgens. É muito importante assim vermos que o Senhor trabalha primeiramente com os obreiros. Nós vemos a prioridade do Senhor Jesus Cristo ao desenvolver o seu ministério terreno de 3 anos, assim de estar formando discípulos. Formar discípulos é essencial para o crescimento da obra de Deus. Imagine numa frente de batalha, se só o general e só a equipe de comando militar treinassem simplesmente um grupo seleto de homens para uma determinada função de artilharia, e não treinasse de tempos em tempos, fizesse ali uma triagem para saber a aptidão e a competência de outros homens para estarem também exercendo aquela função. Uma hora ou outra o inimigo assim coloca com uma artilharia ainda mais pesada, num determinado tempo inesperado, aproveitando-se do cansaço daquela infantaria, daquela artilharia, e ele abate alguns naquela frente de batalha. Há uma necessidade da reposição daquele guerreiro que caiu, que tombou, daquele que recebeu uma bala, que morreu e caiu ali naquela trincheira. E quando se perde espaço nas trincheiras de ataque, de avanço,
automaticamente o exército recua. E para que não haja recuo, para que o Senhor não se entristeça, porque a minha alma não se alegra com aquele que recua, há uma necessidade dos líderes assim desenvolverem outros líderes, discípulos formando discípulos. Veja o amor do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, em estar preocupado com Pedro e dizer às mulheres: diga a Pedro que ressuscitei. Ele ir atrás dos 2 discípulos que iam na direção contrária, no caminho de Emaús. O Senhor Jesus Cristo está preocupado com os servos. Entenda isso. O Senhor está mais preocupado com aquilo que você é do que com aquilo que você possa fazer. Porque tem muitas pessoas que já construíram um império para a pregação do Evangelho, um império empresarial para a pregação do Evangelho, mas já estão há muito tempo longe de Deus. E as denúncias surgem de pessoas entrando em confrarias, pastores entrando em confrarias para receber provisão e sustento, para receber na sua congregação homens de influência na área política e na área empresarial, já estão bem distantes de Deus, porque a sua mensagem já está desconfigurada, descaracterizada, e já não é mais a palavra que o Senhor Jesus Cristo ensinou que os pastores devem estar pregando, como está lá na carta a Timóteo, nas 3 epístolas pastorais. Já está bem distante. A mensagem já não está mais preparando as ovelhas para a vida. Muito pelo contrário, está ensinando as pessoas a fazerem campanhas, apertarem botões, transformando o nosso Deus num balcão de reivindicações e pagando uma graça que já foi dada de graça. Se a graça é de graça, por que temos que pagar pela graça? Então, um evangelho desconfigurado só está em busca de viver nessa terra como os faraós egípcios, guardarem a riqueza para usufruírem dessa riqueza em outras vidas. De sorte que dessa terra, o apóstolo Paulo foi bem claro, nada poderemos levar. Torno novamente a trazer a ilustração que eu trouxe no domingo passado, né? Quando morreu um dos Rockefellers, ali o repórter curioso, porque ele é uma das 13 famílias mais ricas do mundo, foi perguntado a um dos herdeiros: e aí, senhor Rockefeller, quanto o fulano Rockefeller morreu, deixou de patrimônio? E ele, olhando para a cara do repórter e com muita sinceridade, disse: ele deixou tudo, de sorte que nada poderemos levar. Então o Senhor está preocupado com o teu caráter, com aquilo que você é, e com a responsabilidade que foi colocada sobre as tuas mãos para fazer e para executar. Aquilo que você tem a fazer em prol do reino envolve um compromisso. Você tem um compromisso que, de certa forma, acarretará, se você falhar, um juízo maior do que o juízo sobre as outras ovelhas que também pecarem, se caso ocorrer dessas ovelhas ou outras pessoas ou outros membros falharem. Veja que o Senhor diz: ai daquele por quem cair um destes pequeninos. Apontando para quem? Para os fariseus, que não entravam no céu e não deixavam os pequeninos entrar. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. Então entendemos que nós que temos a responsabilidade da pregação do Evangelho, nós que estamos encabeçando uma igreja, um ministério, somos estes servos. Veja o que está dizendo aí: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos seus servos? Ou seja, nós, pastor Fernando e tantos outros pastores, e tantos outros obreiros, e tantos outros mestres, são estes servos fiéis aos quais o Senhor conferiu a oportunidade, conferiu a autoridade e o comando para conduzir igreja, estar ensinando a palavra de Deus e orientando o povo de Deus, cuidando de um rebanho. Veja as características desse servo: servo fiel e prudente. Fiel no sentido de ser resignado, possa vir qual for a situação, possa ser qual for a perda, possa ser qual for a influência do mal que venha com força
contra esse servo, ele mantém-se fielmente, ele mantém-se em obediência às orientações e aos ensinamentos do seu Senhor. Veja que a característica desse servo fiel também é de ser prudente, ou seja, de ser uma pessoa equilibrada, ajuizada, uma pessoa que tem equilíbrio, uma pessoa sensata, que age com a razão em detrimento da emoção, que age equilibradamente, que sabe discernir e julgar aos moldes do que a palavra de Deus ensina. Então, este servo fiel e prudente é encarregado sobre os outros servos. Ser obediente, ser equilibrado, ser sensato é essencial para o líder, porque ele vai formar outros servos, encarregados sobre outros servos. Eu me lembro, na empresa ao qual eu trabalhava, cheguei a tal ponto na manutenção das máquinas que eu já arrumava máquinas por telefone. A outra filial da empresa lá no Rio Grande do Norte passava por alguns problemas na manutenção. O mecânico de lá, o encarregado de lá, ligava para mim, não ligava mais nem para o chefe, ligava para mim. Por quê? Pelo conhecimento adquirido, pelo conhecimento agregado, já sabia quase que 99% todas as possibilidades de defeitos das máquinas, que a gente ia dando orientação e instruindo o mecânico lá iniciante, lá no Rio Grande do Norte, para estar ali realizando a manutenção daquela máquina, a manutenção corretiva. Então, aqui nós entendemos que os líderes têm que permanecer fiéis, obedientes, resignados com aquilo que o mestre ensinou, resignados na palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Muito cuidado com atividades extra da palavra de Deus, que podem muitas vezes não ser legítimas, e práticas não legítimas podem redundar em condenação. Veja depois Mateus 7, que muitos vão dizer no último dia: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, realizei sinais em teu nome, fiz milagres, curas em teu nome, eu senti a presença do Espírito Santo. Realmente, o nome do Senhor Jesus tem poder, e o Espírito Santo dá cumprimento ao nome do Senhor Jesus e à palavra do Senhor Jesus. E os sinais acontecem, mas a pessoa está bem distante de Deus, como Sansão. Sansão em pecado era usado pelo Espírito Santo, mas estava bem distante da comunhão com o Espírito Santo, e nós vemos a consequência. Veja que ele fala aqui algo muito importante, que esses dispenseios de tempos em tempos, em épocas, em todo o processo histórico, eles serão colocados para lhes trazer alimento no tempo certo. De 12 apóstolos, houve uma verdadeira multiplicação ao quadrado, por 100 vezes mais, os discípulos em meio às perseguições, vencendo nas tribulações, derramando sangue até na morte, instruindo outros obreiros, inspirando outros obreiros, a, se possível for, chegar ao derramamento de sangue pela pregação do Evangelho. Como Paulo disse: estou prestes a entregar a minha alma como libação em prol do Evangelho. Paulo nos dá um grande exemplo e nos traz a lista de açoites, de varadas, de apedrejamentos que sofreu e até a morte. Ele relata da morte que sofreu e foi ao terceiro céu, e o Senhor o manda retornar. Minha graça te basta. Continua a missão que eu tenho para concluir com a tua vida. Nem a morte pode te separar do meu amor. Continua fazendo que tu tens ainda mais algo a fazer lá na terra. Minha graça te basta. Eu sou o teu maior tesouro. Né? Grandes ensinamentos, os grandes mordomos de Deus nos ensinam por meio de suas vidas. Aí veja que ele fala: trazer o alimento. Nós temos que trazer alimento para a casa de Deus. E eu falo que aqui na Remanescente nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Nós estamos aqui instruindo com a palavra de Deus. Nós estamos preparando mensagens. Nós estamos engajados no estudo. Nós estamos engajados em vida de oração nas madrugadas.
nós estamos engajados aqui em fazer com alegria e com exaltação aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, exaltando o Deus Altíssimo, a sua palavra e o seu evangelho de salvação por meio das nossas vidas. E assim estamos incumbidos. Veja que ele fala, bem-aventurado, ou seja, felizardo o servo a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar agindo assim. Então entendemos que nós que fomos incumbidos, nós que somos dispenseiros e mordomos, nós temos que continuar firmes. O nosso ministério receberá muitas vezes pedradas. O nosso ministério muitas vezes receberá críticas. E críticas às vezes de pessoas que não são tão ajuizadas e não têm competência para julgar o nosso trabalho. Que às vezes, por um defeito físico ou por uma palavra mal falada, vão criticar e vão atirar uma pedra no seu ministério. É uma grande verdade que é algo que você já sabe, que eles costumam atacar pedra onde? Em árvore que está dando fruto. A árvore mais formosa, mais bela, que é perfeita em seu caráter, quando exerceu o seu ministério, levou muitas pedradas. Foi até morto por aqueles que sentiam inveja, como disse o apóstolo João. Os saduceus e fariseus não conseguiam atingir a perfeição das obras e do caráter do Senhor Jesus Cristo, e por não conseguirem, eles tinham que eliminar aquele que era perfeito. E quando eles olhavam para o lado, entre os fariseus e saduceus, existiam pessoas enfermas de alma como eles. Então, quando eles viram brilhar uma luz, opa, nós temos que abafar esta luz para que somente a nossa luz, a luz da nossa hipocrisia, da nossa religiosidade, possa florescer aqui. Então a inveja levou com que os fariseus e saduceus conspirassem contra o Mestre. Mas vemos que o Senhor foi fiel até a morte. Sendo como Deus, não teve por usurpação ser como Deus. Antes esvaziou-se assumindo forma de servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Veja o exemplo do maior de todos, o Senhor Jesus. Ele é um felizardo porque instruiu os apóstolos pela sua vida e nos instrui até os dias de hoje a mantermos firmes. Nem que tenhamos que passar pela cruz, nem que tenhamos que derramar sangue, até que a morte nos separe, até o último suspiro, servindo resignados, fielmente o Senhor. Veja que ele fala que quando vier e nos encontrar assim agindo, em verdade vos digo que o encarregará de todos os bens. Mordomo fiel, servo fiel, será colocado como mordomo do reino dos céus. Como eu disse, em partes o reino foi a nós implantado. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o reino foi implantado em nossas vidas. Estamos debaixo da Constituição brasileira, temos autoridades assim constituídas por uma Constituição, por um conjunto de leis, temos que obedecer às leis sociais, mas o nosso rei transcende este reino, porque breve o reino do Brasil, o reino dos Estados Unidos, o projeto de reino global da ONU vai falir, vai cair, mas o único reino que vai permanecer eternamente, como disse o profeta Samuel, como disse o profeta Daniel, é o reino do Senhor Jesus Cristo. Esse reino não terá fim. E quando ele diz aqui na sua palavra que ele vai nos colocar como mordomos, isso indica que não vai ter aquela conspiração que tem lá naquela sua empresa Toyota lá. Quando um atinge uma meta maior, suplanta um outro supervisor ou um outro encarregado que não consegue atingir a meta. Ou seja, não existe essa cobrança de metas que depõe, que elimina, você está demitido, como dizia o Alberto Justo, naquele reality show empresária de empreendimentos lá. Não, na corrida da vida todos ganham a coroa de louro, a coroa da vida, como disse o apóstolo Paulo. Quem foi fiel, quem teve perda. Esses dias eu via lá na Índia, ou melhor dizendo, na Nigéria, um irmão nosso, missionário, com o rosto todo queimado. Os radicais islâmicos do Boko Haram atiraram ácido na face daquele servo de Deus para que ele não pregasse o evangelho. Então lá no dia da premiação, quando o Senhor na sua glória
como disse o profeta Enoque, vir com os santos anjos para impor plenamente, absolutamente o reino em novos céus e nova terra, os galardões serão concedidos. E esses irmãos com a face queimada, esses irmãos que foram torturados por amor a Cristo, esses servos fiéis que mesmo diante da corrupção manteram-se resignados, pregando o Evangelho fielmente, vivendo da aprovação do Senhor, da provisão do Senhor, vão receber os seus galardões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora veja o contraste, veja a premiação daquele que é servo mau e negligente. Todos recebem talentos, todos recebem incumbências, todos recebem oportunidades de serem grandes diante de Deus. Mas, conforme o tempo vai passando, as orientações são esquecidas, o mundo bombardeia, os demônios, a ação, a persuasão dos agentes de Satanás persuadem a este servo, e alguns dos servos vão se desconfigurando. Não parecem mais com os apóstolos, não parecem mais com o Senhor Jesus Cristo. Veja, mas se aquele outro mau servo disser no coração: meu Senhor demora a voltar. Que coisa terrível, né? Veja uma ilustração bem simples aqui, numa festinha de crianças. As crianças estão afoitas para comer um bolo, né? E o aniversariante, a mãe do aniversariante, esperando outros convidados chegar, estava demorando muito para cortar aquele bolo, né? Algumas crianças não resistiram. Enquanto os adultos estavam olhando para o outro lado, algumas crianças lá ousadamente foram lá e meteram o dedinho no bolo, né? Então Deus deu algumas orientações para os seus servos. Não põe a mão aí, não mexa nisso, não façam isto, não permitam que isso entre na igreja, foge de tais obreiros, não permita os tais em vossas congregações. Mas o que nós vemos nos dias de hoje? A igreja virgem, a noiva de Cristo, dando uma flertada com o mundo. Para na vitrine do mundo, vai desconfigurando a mensagem, aí entra o gnosticismo, entra o falso humanismo, entra ideias esquerdistas, entra falsas teologias misturadas com falso humanismo, e isso vai desconfigurando o Evangelho, vai desconfigurando o povo de Deus, e o povo de Deus começa a se coadunar com a doutrina conforme a sua conveniência. É por isso que nos dias de hoje nós vemos diversas denominações. Todos que professam o nome do Senhor Jesus Cristo são meus irmãos. Independente se é neopentecostal, se é reformado, presbiteriano, batista, são todos meus irmãos, porque todos são igreja de Cristo. Mas veja que algumas denominações, dessas diversas denominações, estão infectadas de filosofias humanistas, esquerdistas, de falso humanismo, de teologia da prosperidade, de confissões positivas, de paganismo oriental enxertado em suas campanhas. Ficou um negócio terríveis, onde talismãs, coisas esotéricas que o Senhor repudiou tanto na lei como na graça, enxertadas em campanhas com alto valor. Um talismã, um cajado de Jacó ou uma arca do concerto, a começar pelo lote ali, cada objeto desse vendido a R$100 para se obter uma graça. A graça paga. Vassoura, você vai comprar vassoura ungida, vai varrer a sua casa, você vai varrer o mal. Tem até o pagamento de voto que você vai inserir no seu celular por 100, R$200, para não receber no seu smartphone notícia ruim, só notícia boa. Negócio complicado, eu não vou perder tempo falando desses acontecimentos, porque isso é constrangedor. Eu não tenho coragem nem de certa forma, impulsionar isso em redes sociais, para que o Evangelho de Cristo não seja envergonhado. Mas aqui neste momento de mensagem, eu falo sobre isso para que você seja orientado, se você quiser ouvir. Se você não quiser ouvir, você continua sendo meu irmão do mesmo jeito, segue o teu caminho, segue a tua vida,
faz o que você achar melhor para a tua vida. Então alguns servos, alguns ministros vão se desconfigurando com relação àquilo que o mestre ensinou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo foi bem claro em ensinar aos seus discípulos, em especial para Timóteo, para Tito, para Silas, todos que acompanhavam o apóstolo Paulo, assim olhavam para ele, viam no seu testemunho, nas aflições, nas perseguições, diante do dinheiro. Veja as instruções que Paulo assim concede ao bispo de Éfeso, o jovem Timóteo, acerca do dinheiro. Foge das paixões da mocidade. Os que querem ficar ricos caem no laço. Não é que você não pode ser rico. Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho, mas o dinheiro jamais poderá ser o senhor daquele que lidera a igreja. Você tem que dar um passo servindo e as ofertas têm que te acompanhar, e não você correr atrás do dinheiro, porque existem dois senhores: ou você é servo do Deus Altíssimo, ou você é servo, escravo do dinheiro e do materialismo. Veja que ele fala que Deus está demorando. A vinda do meu Senhor que vai cobrar está demorando muito. Cadê meu Senhor? Por achar que o Senhor está demorando, ele começa a se desconfigurar e flertar com o mundo. Bem assim nós vemos que o povo foi liberto do cativeiro egípcio, viram com o poder de Deus ali os egípcios serem mortos, o aparelho militar de Faraó ser derrotado no Mar Vermelho. Não deu nem 50 dias, Moisés estava em jejum lá no Monte Sinai, e nós vemos que o povo não aguentou esperar e voltaram à antiga cultura do Egito. Quanto tempo você aguenta ficar convertido após a ceia e não reincidir no pecado que você pediu perdão na última ceia? Isso é um negócio complicado quando não buscamos poder no Espírito Santo para vencermos os pecados. Se tentarmos pelas nossas forças, sem enxertarmos a leitura diária da Palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Que dirá aqueles que estão liderando? Que dirá daqueles que são líderes na casa de Deus, obreiros na casa de Deus? Não poderão suportar os ataques do mundo. Por isso que eu dei uma tônica, falei com voz exasperada, voz enérgica no início, que há muita importância dos líderes estarem preparando as ovelhas, formando discípulos, para que preparem as ovelhas para o dia mau. Veja a carta de Paulo aos Efésios: tomai toda a armadura de Deus, toda, não é a metade, é toda, para que possais suportar o dia mau. O dia mau vem. Se você não tiver o conhecimento da palavra e o poder do Espírito Santo, você não poderá passar pelos dias da aflição, pela tribulação. Veja que ele fala as características do mau servo: começar a